O QI-PME, Qualidade e Inovação nas PME, é um projeto que visa contribuir para aumentar os níveis de competitividade das pequenas e médias empresas, através de uma intervenção integrada nos domínios da estratégia global da empresa e nas suas práticas de gestão de recursos humanos. Desta forma, promove o seu alinhamento utilizando uma metodologia de formação-ação individualizada, intervindo em 950 empresas e abrangendo mais de 5.700 profissionais. O QI-PME é promovido na região Norte pela Aiminho, Associação Empresarial, e na região Centro pelo SEC, Conselho Empresarial do Centro, enquanto organismos intermédios com delegação de competências técnicas, administrativas e financeiras. A Aiminho e o SEC desenvolvem este programa baseando-se na sua própria experiência na gestão e execução de projetos de apoio empresarial, contribuindo de forma determinante e ativa para o desenvolvimento das PME do Norte e Centro do país. Sabe que do lado da Aiminho tenho a certeza e a convicção de que do lado do SEC a conclusão é idêntica. Deixamos um caso não de estudo, mas um caso também de sucesso, em que levámos à prática, estamos a levar à prática em duas regiões diferentes, com duas instituições diferentes, uma metodologia diferente, uma metodologia inovadora. E que tem a ver com este fator estratégico da cooperação institucional. Estamos a falar de uma ferramenta, portanto, de um programa extremamente inovador, extremamente exigente, em que temos um objetivo, que é quando começamos na empresa e depois de terminarmos o programa, ela tem que ter tido uma mudança profunda no sentido de estar melhor preparada para o mercado. Mas são parcerias que fazem sentido porque as nossas estruturas permitem esta lógica de proximidade com as empresas e permitem uma ação, que no caso concreto, nas empresas industriais e de serviços de apoio à indústria, que ficarão assim muito melhor preparadas para atuarem quer no mercado nacional, com uma maior componente de inovação, quer do ponto de vista do mercado internacional, na sua aposta nas exportações. O QI-PME enquadra-se no eixo 3 do Programa Operacional Potencial Humano, POPH, Tipologia de Intervenção 3.1.1, Programa de Formação-Ação para PMEs. A formação-ação para pequenas e médias empresas é justamente aquela que consegue fazer chegar às empresas que mais dificuldades têm em poder aceder a esse tipo de apoio, de formação e de consultoria, integrado, personalizado, à medida dessas empresas. Dizia que é talvez uma das medidas mais potentes para fazer garantir que esse investimento chega a essas pequenas e médias empresas. É por essa razão que o QI-PME e a formação-ação para pequenas e médias empresas é seguramente uma das medidas estrelas do Programa Operacional Potencial Humano. O projeto, cuja filosofia e metodologias têm como finalidade contribuir para o crescimento do quociente de inteligência coletiva das PMEs, procura desenvolver nas empresas uma predisposição para a inovação, conhecimento e cultura organizacional. Com o QI-PME, pretende-se melhorar os processos de gestão das micro, pequenas e médias empresas, reforçar as competências dos seus quadros de trabalhadores e incentivar a formação direcionada para o apoio ao desenvolvimento organizacional. O QI-PME procura também identificar e antecipar as necessidades das empresas em termos de competências e qualificações. Por outro lado, pretende que o diagnóstico das necessidades formativas seja adequado à verdadeira realidade das empresas, através de uma política de proximidade entre entidades formadoras e formandos. O projeto QI-PME visa, por fim, promover o desenvolvimento das empresas através de ações que promovam a optimização de metodologias e processos de modernização e inovação ao nível da gestão. Portanto, são três objetivos que são complementares e que me parecem muito importantes. Em primeiro lugar, a empresa fica com qualquer coisa que lhe permite melhorar a sua performance. Em segundo lugar, toma conhecimento com um conjunto de ferramentas que são úteis para o seu futuro e, em terceiro lugar, abre-as para olhar em volta e identificar, digamos, práticas que podem vir a ser adotadas para dentro da sua empresa com benefícios.
Para atingir estes objetivos, o QIPME utiliza uma metodologia de intervenção que combina o desenvolvimento e elaboração de um diagnóstico organizacional e a implementação de um plano de ação. Através do diagnóstico organizacional, procura-se fazer uma análise e avaliação da situação real da empresa, definindo um plano de ação que visa resolver ou minimizar os problemas e disfunções detectados e potenciar os seus fatores de competitividade. A realização do diagnóstico organizacional exige a utilização de 2 instrumentos de diagnóstico, o benchmarking e o balanço de competências, ferramentas de excelência e consideradas indispensáveis para o sucesso das empresas. Primeiro, a utilização de uma ferramenta, o benchmarking, promovida pelo IAPMEI, por isso é uma ferramenta que permite fazer exercícios e as próprias empresas posicionarem de uma forma competitiva no espaço e no tecido empresarial em que estão inseridos. Por outro lado, é perceber que as próprias empresas são feitas de pessoas e essas pessoas têm que ter competências e a empresa precisa ser competente. Bem, e nesse domínio temos uma outra ferramenta que é o balanço de competências organizacional. A intervenção nas empresas concretiza-se através de ação de consultoria em áreas prioritárias para a empresa, dirigidas a empresários, gestores ou quadros com elevada responsabilidade nas organizações-alvo. Paralelamente, realizam-se ações de formação intra- e interempresariais e seminários de curta duração para os ativos das empresas intervencionadas, nomeadamente órgãos de gestão e demais colaboradores. Estas ações podem conduzir a processos de reconhecimento, validação e certificação de competências através dos centros de novas oportunidades. Por compreender que a formação é um fator que contribui para o desenvolvimento da empresa, o QIPME proporciona aos adultos com níveis de qualificação mais baixos um plano de formação e educação adaptado de acordo com as suas necessidades profissionais como pessoais, promovendo também a aprendizagem no local de trabalho. Acho que todas foram importantes porque abrangem um pouco de tudo, portanto, que é necessário numa empresa, desde a gestão, recursos humanos, análises financeiras. Estas formações são sempre úteis e são sempre bem-vindas para qualquer empresa, porque pode não ser o ponto-chave, mas ajuda muito a que as pessoas encontrem certas soluções para o desenvolvimento da própria empresa. Eu acho que o projeto QI tem contribuído muito para o aprendizado e aperfeiçoamento dos nossos colaboradores técnicos de venda. Acho que é muito importante a todos os níveis, quer este tipo de formação, quer outro tipo de formações. Acho que as empresas devem sempre apostar no desenvolvimento dos seus funcionários. O QIPME destina-se a empresas que considerem a formação e o aumento da qualificação dos recursos humanos como fator crítico de sucesso, que encarem a cooperação como base de desenvolvimento de competências comuns, que possuam um espírito crítico e ambicioso assente na inovação e no poder de mudança, que estimulem o interesse pelo conhecimento e pela informação, que assumam a importância do reconhecimento e validação de competências dos seus quadros e que estejam disponíveis para mudar e investir no futuro. As empresas devem ainda ter um número de trabalhadores igual ou inferior a 100. O projeto dá também prioridade a microempresas e a empresas integradas em setores de bens e serviços transicionáveis. O balanço é bastante positivo, desde a nível de resultados, em termos daquilo que foi a implementação do programa e da medida, assim como o balanço daquilo que foi todo o apoio da equipa consultora que esteve connosco a acompanhar este projeto, que neste caso foi o Expoente. Estou bastante satisfeito e a gerência está bastante satisfeita com o desenrolar do programa, e se pudéssemos concorrer novamente, de certeza que voltaríamos a concorrer. Intervenção, nomeadamente a nível da nossa capacidade produtiva e do projeto de internacionalização foi bastante proveitoso para nós. Trouxe um conjunto de conhecimentos a nível da gestão da empresa que nos permite modernizar a forma de trabalhar em tudo o que diz respeito ao desenvolvimento de novos produtos, na abordagem aos mercados, no tratamento das diversas áreas da empresa. O QIPME é um projeto de cooperação que envolve o Estado, através do POPH,
Programa Operacional Potencial Humano, com enquadramento no CREN, Quadro de Referência Estratégico Nacional e com financiamento da União Europeia, Fundo Social Europeu, os organismos intermédios AIMINHO, ISEC, as entidades beneficiárias e as empresas do Norte e Centro de Portugal. Aqui uma coisa que eu gostava de destacar logo à partida, que é algo que é muitas vezes complicado de se fazer, que é a questão da cooperação. Este projeto assenta num processo de cooperação que nasce desde a primeira hora. Há uma figura jurídica que é dos organismos intermédios, que é algo que é um pouco diferente do ponto de vista da intervenção, da gestão de dinheiros públicos do que é normal, e portanto há aqui já um processo de cooperação entre a Comissão Europeia, o Estado português e o organismo intermédio, neste caso concreto a AIMINHO. Há aqui um processo de cooperação entre o organismo intermédio a AIMINHO e as entidades beneficiárias, outras associações empresariais e outras entidades que estão a executar o programa, porque no fundo a AIMINHO não leva a intervenção diretamente às empresas, são essas entidades que levam às empresas a intervenção que foi desenhada pela AIMINHO, e há aqui um processo de cooperação e de rede que é criada, que é extremamente importante, e depois a própria cooperação que é feita pelas entidades beneficiárias com as empresas que estão a intervencionar. A intervenção do QI-PME foi planeada para 2 edições numa intervenção temporal de 30 meses. O QI-PME Norte conta com um total de 21 beneficiários parceiros, 525 destinatários empresas, 89.250 horas de consultoria e 61.950 horas de formação. Ao todo, estão envolvidas neste projeto 3.150 profissionais. Este projeto tem um orçamento de cerca de 10 milhões de euros. Este projeto, de facto, marcou uma intervenção junto das empresas ao nível da excelência. E foi de facto, das ações, dos projetos que mais contributos deu para as empresas e também para a própria ADRA. O QI-PME Centro conta com um total de 17 beneficiários parceiros, 425 destinatários empresas, 72.250 horas de consultoria e 135.150 horas de formação. Ao todo, estão envolvidas neste projeto 2.550 pessoas. Este projeto tem um orçamento de 8 milhões de euros. E nós sabemos que o tecido empresarial no tecido de Coimbra é um tecido empresarial que assenta em pequenas e médias empresas. Sabemos também quanto é importante que estas pequenas e médias empresas sejam competitivas à escala nacional, mas também com a perspectiva de poder exportar. Achamos que neste enquadramento, digamos que vivemos, difícil, só realmente com empresas com boas performances conseguem ter capacidade de sobrevivência. O balanço é positivo, houve muito interesse por parte das empresas, um grande envolvimento de forma transversal, tanto por parte das gerências como por parte dos colaboradores. O estudo preliminar de avaliação do programa realizado pelo agrupamento Quaternet IESE concluiu que 63% dos empresários dizem-se satisfeitos e 28% muito satisfeitos com a participação na primeira edição do QI-PME. Desde logo, os instrumentos que são fornecidos às empresas. Nós estamos a trabalhar com uma ferramenta de benchmarking que foi concebida pelo IAPMEI e onde a empresa pode, num primeiro momento, verificar qual é o posicionamento da sua empresa em relação ao setor onde se integra ou às melhores práticas, em geral, independentemente do setor que são desenvolvidas, combinado com um balanço de competências organizacional, onde ele vai fazer o estado da arte das competências internas que tem e do alinhamento depois dessas competências e qualificações com a estratégia e a missão da empresa. Empresários, consultores e formadores são unânimes em defender que o QI-PME contribuiu para tornar a gestão das empresas mais eficiente, nomeadamente no que diz respeito às áreas financeiras, de recursos humanos e produção. Por outro lado, melhora o desempenho dos trabalhadores e, consequentemente, a produtividade da empresa. Por fim, permite não só inovar, modernizar o processo produtivo, melhorando-o, mas tornando as técnicas de marketing mais eficazes.
Abordámos muitas áreas, mas o mais importante foi a nível de controlo de custos, marketing, internacionalização. Foi interessante. O projeto QI PME é já um caso de estudo com um modelo de apoio aos sistemas de inovação e modernização através das pessoas, que afinal de contas são um dos maiores ativos das empresas. Espera-se que este modelo de intervenção venha a ser replicado em futuros projetos a serem levados a cabo pela AIMinho, Associação Empresarial, e pelo SEC, Conselho Empresarial do Centro.